Elmo concurseiro na área com mais um vídeo aí para vocês da playlist Crimes contra o Patrimônio. Agora algo bem interessante, a diferença entre furto mediante fraude e estelionato. Você sabe dessa diferença? Cai em prova, é bem corriqueiro e simples de aprender. Então vem para mais uma aula com o Elmo concurseiro, cheio de bizus, de coisa boa, e se liga só no vídeo que vai passar aí, ó. E dá uma olhadinha que o conteúdo tá massa e cheio de bizus. Então, família, um concurseiro, vamos lá para mais um vídeo da playlist Crimes contra o Patrimônio. Uma diferença bem corriqueira, que é um pouco difícil na visão de alguns concurseiros, essa questão da distinção entre furto mediante fraude e o estelionato. Bruno, quais são as diferenças entre eles? A diferença entre eles, ela é perceptível com alguns detalhes que dá para a gente avaliar sobre um fato e sobre outro. Vamos lá, vamos observar o que ocorre no furto mediante fraude para você entender quais são as logísticas de diferença entre ambos. Vem com um concurseiro, vamos para o conteúdo. Vamos aprender juntos hoje aqui. Vamos lá. Diz assim, no furto. No furto, a fraude visa diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração. O bem é retirado, onde está aqui o ponto bem interessante, que eu queria que você já anotasse, certo? Papel e caneta na mão, que é bem importante, anote, porque isso aqui cai em prova e esses detalhes é o que vão fazer você acertar a questão. No furto mediante fraude, diz assim, e acontece dessa forma, sem que a vítima perceba que está sendo ali furtada. Bruno, traz um exemplo para a gente poder entender? Trago. Para ficar mais fácil para a sua percepção, é o seguinte. Existe ali, certo? Um rapaz que está usando de má fé, coloca uma roupa como se fosse um agente público de uma prefeitura, um agente de saúde, e vai e se dirige à casa de alguém. Chega lá batendo, chama a pessoa lhe dá, né, a confiança de entrar pelo fato dele estar com a roupa ali da prefeitura, e ele entra e acaba furtando o celular dessa pessoa. Bruno, o que foi que aconteceu aí? Um furto mediante fraude. Perceba que a vítima, ela não tinha a concepção que ia ser furtada. Ele fraudou ser um agente público para poder ter essa vantagem em furtar a vítima. Então perceba, a vítima nesse ponto aqui ela não percebe. Já no estelionato, que é o que a gente vai observar agora, a gente vai observar que no estelionato funciona assim, A fraude visa fazer com que a vítima incida em erro. Então, outro ponto interessante, que se você não está anotando, você está perdendo os bizus, viu? Anote, se você já está gostando do vídeo, deixe seu like e comente. Mas aqui, a vítima ela incide ao erro para entregar de espontânea vontade o objeto, certo? Para pessoa. Bruno, o que seria isso? Me dá um exemplo. Rapaz, eu acho que todo mundo já recebeu aquelas ligações, certo? De presídios, onde o pessoal usa ali de má fé para estar ligando, dizendo tia, dizendo que é aquele velho familiar que você não vê há bastante tempo e acaba ali pedindo algum tipo de quantia em dinheiro ou transferência, enfim, meio de subtrair algo usando dessa má fé. Bruno, o que seria isso? Nada mais, nada menos do que o estelionato. Perceba que aqui existe um fato que ele é bilateral, certo? Eu vou explicar isso agora, mais abaixo. E lá em cima existe um fato unilateral. Vou explicar agora e você perceba que isso cai em questões e você anotando isso que eu vou dizer vai dar para você matar várias questões. Diz assim abaixo. A vontade de alterar a posse no furto ela é unilateral. Exatamente o que eu acabei de falar.
Bruno, o que seria esse unilateral? Apenas o agente que está querendo furtar, ele vai exercer a ação, ele conhece a ação. Então é unilateral por esse fato, certo? Beleza, entendeu? Já no estelionato é bilateral. Bruno, o que seria bilateral? É porque vai existir a ação de ambas as partes, tanto do agente como da vítima. A vítima ela vai ser enganada para entregar o objeto. Então, pelo fato dela ser enganada, vai ter uma entrega espontânea daquele objeto. Então, é bilateral nesse sentido. Agora, só por esse bizu aqui, ó, do final, eu já merecia o seu like. Por quê? Porque isso aqui já vai matar todas as suas questões. Basicamente, 80, 90% das questões caem nesse entendimento aqui. Você acerta com esse entendimento aqui e é o que a gente vai ver, certo? No próximo slide. Pessoal, o estelionato, a vítima ela entrega voluntariamente, voluntariamente o objeto. Já no furto mediante fraude, ela não entrega voluntariamente. Ocorre ali o meio dela não perceber que está sendo furtada. Beleza? Perceberam essa diferença? Então anote, faça aí o seu resumo para quando você estiver revisando, você fixar isso, certo? Fixar isso para te ajudar nas questões. Então agora vamos para as questões. Vamos dar uma olhadinha como isso é tratado nas questões, certo? Ó, primeira questão para a gente praticar. A questão diz assim, ó. O furto mediante fraude diferencia-se do estelionato. Beleza, até aí tá ok. Pois no furto mediante fraude, o agente entrega a coisa voluntariamente, em razão de ter sido iludido. E no estelionato, a fraude tem a finalidade de reduzir a vigilância da vítima, de forma a permitir a retirada da coisa. Beleza, pessoal? Para você ver como cai em questão, isso aqui é basicamente o conceito que eu estava explicando a vocês anteriormente. Dê uma lida com calma, pause o vídeo e tente resolver. Porque aqui é basicamente aquilo que foi falado anteriormente. Galera, é basicamente os conceitos. Agora a gente vai ler com calma e você vai ver que com calma a gente resolve essa questão. Diz assim, ó, o furto mediante fraude diferencia do estelionato. Beleza. Pois no furto mediante fraude, o agente entrega a coisa voluntariamente. Pessoal, e aí? Entrega? Não entrega, pessoal, voluntariamente. Entrega-se voluntariamente no estelionato, porque a vítima é enganada. Então aqui, ó, houve uma troca de conceito. Entenderam bem como as questões quer tirar, quer extrair de vocês esse entendimento básico? Houve a troca de conceito e a gente vai ver que exatamente o que ocorre no furto mediante fraude, eles vão colocar no estelionato. Diz assim, ó, em razão de ter sido iludido. E no estelionato, a fraude tem a finalidade de reduzir a vigilância da vítima. Não. A fraude tem a questão de enganar a vítima e fazer com que ela entregue, certo? A coisa e ela venha a ser ali enganada, furtada de outra forma, né? Usando aí o estelionato. Então, o gabarito aí é errado, certo? Só fizeram trocar os conceitos. Outra questão bem importante para a gente debater é essa daqui, ó. Ela requer um pouco mais de atenção, certo? Porque ela é um pouco mais aprofundada, mas com uma boa leitura dá para a gente conseguir matar ela tranquilamente. A questão diz assim, ó. Tício viu em um site de compra e venda o carro de Marvel que estava disponível para a venda. Beleza. Nesse momento, Tício simula interesse na compra do carro. O mesmo dá uma volta no veículo para fazer um test drive. Beleza, Tício ali dá uma volta no veículo para fazer o test drive.
Após esse momento, Marvel se dirige para pegar a documentação do veículo anunciado pela internet. E nesse momento, Tício se aproveita da boa-fé do vendedor para subtrair. Galera, um caso concreto para análise. Essa questão, quando eu vi, eu achei ela bem interessante e trouxe para a gente avaliar e ter essa percepção junto. Qual é o primeiro ponto que a gente tem que observar? Você tem que se perguntar: esse objeto ele foi entregue de livre e espontânea vontade? Não foi de livre e espontânea vontade. Então não houve aí um estelionato. Esse foi o primeiro ponto que eu observei. E se você já está ligado nos bizus da aula, você já dá para perceber que após, diz aqui na questão, após dar uma volta no veículo e fazer o test drive, Marvel se dirige para pegar a documentação. Ele não estava presente nesse momento, certo? Então, houve aí um interesse por parte de Tício, houve uma fraude em mostrar o seu interesse, ele fraudou esse interesse para poder fazer o quê? O furto. Então, Marvel, nesse momento, não tinha percepção da intenção de Tício. Então, Tício foi lá, viu no site, foi conhecer o veículo, fez o test drive, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele simplesmente furtou o veículo e foi embora. Então, houve a fraude na vontade de obter o veículo, entendeu? Ele teve essa questão da vontade de estar ali para furtar. Então, beleza, vamos fazer essa agora análise nas alternativas. Uma alternativa que eu achei bem interessante que eu queria debater com vocês é essa primeira. Porque a primeira poderia nos levar ao erro se você não tivesse aqui nessa aula do Elmo Concurseiro. A primeira diz assim: furto com abuso de confiança. Aí eu te pergunto: existia uma confiança entre Marvel e Tício? Eles se conheciam? Não. Então ali não houve esse excesso de confiança da parte de Marvel para com Tício. Eles não se conheciam. Então a alternativa aí já está eliminada. Roubo qualificado. Não, por quê? Porque não teve nem, se você estava na última aula, que inclusive eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que é a diferença entre furto e roubo, a gente não vê que aqui teve grave ameaça, entendeu? A ameaça que eu estou dizendo é deixar a vítima com uma grave lesão, que é isso que qualifica o crime de roubo. Então, não houve essa grave ameaça. Se você não viu a aula ainda, dê uma olhadinha lá na aula, certo? Vou deixar na descrição do vídeo aí. Então, foi estelionato? E aí, foi estelionato? Marvel, ele deu o veículo de livre e espontânea vontade para Tício? Não. Marvel foi enganado. Então, o nosso gabarito aqui, gabarito, letra D. Porque houve aí uma fraude na questão do interesse para poder obter aí esse veículo por parte de Tício. Galera, então espero que tenha ficado bem claro essa questãozinha aí. Então vamos para a última questão para a gente massificar o conteúdo e finalizar nossa aulinha. Teoria e questões bizus do Elmo Concurseiro. Vamos para a questão. A questão diz assim, Ricardo, com intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista na frente de um restaurante. Beleza? Vamos logo marcar aqui. Apresentou-se como manobrista na frente de um restaurante. E assim, logrou iludir. Vê bem, logrou iludir Carolina. Teve o interesse de iludir. Que lhe entregou a chave do seu veículo. Ela entregou a chave do veículo, pensando que esse seria estacionado em segurança. Este o quê? O veículo dela, né? Em seguida, Ricardo se apossou do veículo de Carolina. Houve aí a posse.
por parte de Ricardo, ó, se apossou do veículo. Aí vamos às alternativas. Assinala a opção que indica corretamente o crime praticado por Ricardo. Galera, vamos observar as alternativas e eu vou explicar para vocês. Vê bem, aqui teve exatamente a livre e espontânea vontade de entregar para Ricardo. Então, quando se tem a livre e espontânea vontade, pelo fato dela estar sendo ali enganada, se dá ao fato de que crime? Galera, vamos analisar as alternativas e eu vou passar o bizu para vocês. Ó, a última diz assim: apropriação de coisa havida por erro. Não teve erro nenhum, porque a intenção de Ricardo estava já premeditada e ela não foi induzida ao erro. Furto mediante abuso de confiança é aquele mesmo contexto lá atrás. Existia uma relação de intimidade entre os dois? Não existiam. Então não tem nada de confiança aí. Furto mediante fraude, vamos esperar, né? Apropriação indébita também não foi. Ficou só entre, podemos dizer aí, A e C, certo? Então, no furto mediante fraude, existe uma vontade unilateral, certo? Mas, quando a gente para observar o caso em si, a vítima, ela foi enganada pelo agente e ela entregou a chave de livre e espontânea vontade. Ele não precisou enganar ali de forma grosseira em si. Ela simplesmente levou ali, né, ele a sério pelo fato dele ser o manobrista que estava ali naquele lugar. Então, quando existe essa troca de voluntariedade, existe o estelionatário. Nesse caso, existe ali essa troca de voluntariedade. Então, nesse momento, o estelionato está sendo executado. Beleza, pessoal? Quando é aquele negócio, a vítima entregou voluntariamente, então teve ali o ato bilateral. Ambos estavam com vontade. Ela, sem entender, né? Sendo enganada, claro, então entregou. Já no furto mediante fraude, a vítima não sabe que vai ser enganada. Ou seja, ele frauda algo e simplesmente furta a pessoa ali. Então aqui houve essa troca, certo? De meio voluntário. Então espero que tenha aí ficado claro para vocês essa aula, certo? Mais uma aula aí da playlist Crimes contra o Patrimônio. Então vem com a alma concurseiro, anota os bizus que vai dar tudo certo aí para o seu próximo concurso, igual deu certo para mim. Galera, fiquem na paz, é um concurseiro com mais uma aula e espero que tenham gostado e rumo à aprovação. Valeu!